Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Lázaro Marcelo. Esse é o nosso resumo da palavra. Quero falar sobre o segredo da conquista. Foi uma mensagem que eu trouxe recentemente em nossa igreja falando sobre a questão da conquista. Eu disse para o povo que Deus não nos prepara para receber, mas Deus nos prepara para conquistar. A gente precisa entender isso, que quando Deus dá algo de mão beijada para alguém, ela não valoriza. E só valorizamos aquilo que construímos, que conquistamos. Ao exemplo de Adão. Adão não construiu nada. Adão não plantou nada. Adão não fez esforço nenhum. Adão simplesmente tinha que usufruir daquilo que Deus deu. E mesmo assim, Adão não valorizou. Ele só precisava fazer uma coisa: não tocar na árvore onde Deus falou para não tocar. E Adão não foi capaz de obedecer. Então perceba que quando o homem recebe tudo de mãos beijadas, ele não valoriza. Daí em diante, Deus passa a colocar no homem essa questão da conquista. Tudo aquilo que o homem quiser, desejar, tudo aquilo que Deus prometer, ele terá que conquistar. Porque só assim o homem iria valorizar. A exemplo de Noé. Quando Deus quer fazer uma nova geração de Noé, Deus não diz para Noé: olha, Noé, eu construí uma arca para você. Não. Deus capacitou Noé para construir uma arca. Noé era agricultor. Imagina um agricultor trabalhar com carpintaria. Imagina um agricultor começar a ser carpinteiro. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Noé construiu uma arca. Então de onde veio o conhecimento? De onde veio? Veio da capacidade que o Senhor deu a Noé para que isso acontecesse. Então toda promessa tem que ser conquistada. Olha aqui em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 7, Deus diz o seguinte para o povo: eu vos tomarei por meu povo e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos faz sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito. Então, vós aprendereis que eu sou o vosso Deus. Então, quando Deus nos chama, Deus está nos ensinando quem Ele é em nossa vida. Então, conquistar. Quando Deus me chama você, chama a mim para conquistar. Ele está nos ensinando o segredo da conquista. Porque nós nunca vamos estar sozinhos. Quando você parte para conquistar algo, o Senhor sempre estará com você. Mas estamos vivendo ultimamente aí o evangelho do receba. O evangelho do receba só constrói crente mimado. Quando Deus diz: olha, eu vou te dar, as pessoas ficam esperando e Deus não vai te dar nada. Assim como fez com Adão, não vai te dar nada de graça. Você vai ter que conquistar. Porque você só valoriza aquilo que você conquista. Quando Deus te falar que vai te dar uma coisa, Ele está querendo dizer que vai te preparar para conquistar. Entenda isso, mude o seu entendimento em relação a isso. As promessas de Deus são conquistadas. Deus não vai simplesmente colocar nas suas mãos para que você, de repente, você não vai valorizar, porque ninguém valoriza aquilo que recebe de graça. Ao exemplo, olha os seus filhos. Quando você dar algo para eles, você compra um brinquedo para o garoto, rapidamente ele já está destruído. Você compra uma bicicleta, um pouco tempo depois o pneu está para um lado, o quadro da bicicleta está para outro, porque não valoriza isso. Então, o que entendemos sobre conquista? A gente precisa mudar esse entendimento de receber de Deus. A palavra receber de Deus, quero que você entenda que é o mesmo que conquistar, só que Deus vai nos ensinar que Ele é Deus na nossa vida. Nós vamos aprender com Ele e Ele vai estar conosco em cada conquista. Deus envia os espias na terra de Canaã, fala para enviar espias. Agora, se Deus, e em Números 13, se Deus vai dar a terra para eles, por que enviar espia? Se Deus está prometendo algo, por que vai enviar espias? O povo vai lá, olha, vê que é um povo forte, que é um povo grande, de grande estatura,
tem também ali os filhos de Anak, a descendência dos gigantes. Entende que a terra é boa, que o fruto é bom, mas que a peleja seria árdua. E aí eles entendem que eles não têm condição de conquistar. Aí eles acham que não tem condição nenhuma de conquistar. Mas aí Caleb se levanta e fala algo muito interessante. Caleb diz assim: então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos, herdamo-la, disse ele. Em verdade, temos capacidade de conquistar essa terra. Olha o que Caleb diz. Nós temos capacidade de conquistar essa terra. Deus nos deu capacidade de conquistar. Deus te deu capacidade de conquistar. Não importa se tem gigante, não importa a dificuldade, você tem capacidade de conquistar. Então não espere as coisas chegar nas suas mãos assim, como diz aí, de mãos beijadas, sem esforço. Não, toda a promessa de Deus, ela é conquistada. Essa história do receba, não, conquiste. Com o Senhor. Deus está com você na conquista. Deus, ele nos capacita e não nos deixa só no momento da conquista. Então, mas o que entendemos como conquista? A gente precisa entender que só valorizamos aquilo que conquistamos. Deus envia Josué para apossar-se de Jericó, para destruir Jericó. E Josué, ali depois que Moisés morreu, Josué achou que não tinha capacidade de conquistar. E o Senhor anima Josué. O Senhor começa a dizer para Josué: Josué, meu filho, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Então Deus começa a dizer para ele: tem de bom ânimo, porque eu serei contigo. E Deus começa a animar Josué, a mostrar para Josué que ele tinha capacidade de conquistar Jericó. Agora eu pergunto para você: quem foi que derrubou Jericó? Foi Josué ou foi Deus? Deus. Mas Josué estava na batalha. Josué teve que conquistar de alguma forma. Como é que ele teve que conquistar? Deus dá uma estratégia para ele para rodear Jericó durante alguns dias. E isso ele faz, segue exatamente o que Deus falou. E ali Jericó cai diante deles. Jericó é destruído diante deles. Eles têm que entrar e destruir os sobreviventes de Jericó, sobrando apenas Raabe e a sua família. O que eu quero que vocês entendam aqui é que mesmo Deus prometendo, não vai vir de mãos beijadas. Tem que ter conquista para que você possa valorizar. Josué teve que conquistar Jericó. Deus prometeu, Deus cumpriu, mas teve conquista, teve batalha, teve peleja, porque toda promessa é conquistada. Então eu quero que vocês entendam. Por exemplo, para a gente finalizar, em 2 Crônicas 7,14, é um versículo mais lido no meio dos evangélicos, mas não sei se as pessoas entendem dessa forma. Quando o Senhor fala em 2 Crônicas 7,14, diz: e se o meu povo, olha, tem um se, é uma promessa de Deus, mas toda promessa tem um se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Deus está falando: ó, se vocês se humilhar, humilhação diante de Deus é conquista. Quando você se humilha diante de Deus, você está se colocando numa posição de conquistar. Orar, quando você está orando diante de Deus, você está na posição de conquistar. Buscar a minha face, buscar a face de Deus é uma maneira de conquistar. Se afastar dos maus caminhos é uma maneira de conquistar. Aí o Senhor diz: dos céus o ouvirei. Você conquistou a atenção de Deus. Agora Deus está te ouvindo. Perdoarei o seu pecado, ou seja, estará limpo diante de Deus, perdoado diante de Deus, né? Pecado e seus erros, e curarei a sua terra, sararei a sua terra, abençoarei a sua terra, transformarei a sua terra. Então isso é conquista. Não dá para receber nada de Deus sem fazer nada. Tudo é conquistado. Nada é de graça. Tudo
é conquistado. Ah, pastor, mas a salvação é de graça. A graça é favor não merecido. Sim, a graça pode não ter custado nada para você, mas custou tudo para Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Saiu de graça para você, mas para Deus, para derramar a graça dele sobre a nossa vida, custou a coisa mais importante que ele tinha, que ele tem, o seu filho. Ver o seu filho passar pelo que passou. Não foi de graça. Entenda isso. Deus conquistou a mim e a você quando ele deu o seu filho. Aí nós vamos entender o amor de Deus. Por isso nós estamos nos voltando para Deus hoje, porque a gente entendeu o amor de Deus através desse ato de conquista, de conquistar o coração do seu povo, de conquistar o coração do homem através desse ato de amor. Entenda isso. Nada é de graça, tudo é conquistado. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Esforça-te, tenha de bom ânimo, manter firme, manter fiel, manter reto diante do Senhor requer luta, requer batalha, requer abrir mão, requer dizer não muitas vezes. Então entenda isso, por favor. Tudo é conquistado, principalmente as promessas de Deus sobre a nossa vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo resumo da palavra.